Boa tarde. Vamos dar início então ao encontro transdisciplinar, desafios transdisciplinares em tempos de inteligência artificial. Eu sou o professor Carlos Andréia, da comunicação, fui convidado para mediar e trazer algumas questões para esse debate, que será iniciado pelo professor Gilson Iannini e em seguida pelo professor Wagner Meira. Esse evento é parte da Semana do Conhecimento, que tem como tema, não por coincidência, a inteligência artificial, e é promovido pelo IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, que está aqui representado pela professora Santuza Maria Ribeiro Teixeira, que é professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia, líder do INCT em vacinas e várias outras atividades importantíssimas da nossa universidade. Ela está representando a professora Patrícia, que está em viagem. Por favor, Santuza. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todas as pessoas que vieram aqui participar desse evento, e eu estou realmente aqui representando a professora Patrícia Leite, que é diretora do IEAT, e eu vou aproveitar essa oportunidade só para falar um pouquinho do IEAT, uma vez que esse evento foi organizado pelo Instituto Avançado de Estudos Transdisciplinares. E aí, o que eu queria colocar para vocês rapidamente é isso: a importância desse instituto numa universidade como a nossa. Então, eu só queria chamar a atenção que é um órgão que foi criado pela reitoria aproximadamente, vamos fazer 25 anos no ano que vem, e ele foi criado com esse objetivo de facilitar, o encontro de pessoas, por exemplo, eu, que sou lá da área da bioquímica, das vacinas, de genoma, com o Wagner, por exemplo, que é da área da computação, da inteligência artificial, e o Gilson da área de filosofia. Eu acho que isso tem uma importância fundamental para uma universidade como a nossa, o FMG, que procura fazer um pouco mais do que dar aula e emitir diplomas de graduação. Então, esse espaço do IEAT, e eu tive uma experiência muito, muito interessante desde 2018, ele é um espaço, então, que permite esses encontros e facilita o desenvolvimento de projetos de pesquisa que requer necessariamente a transdisciplinaridade. Então, o que a gente percebe mais e mais, que os projetos são cada vez mais complexos. Então, se você quiser estudar mudanças climáticas, quiser estudar inteligência artificial, você precisa reunir pessoas de áreas muito diferentes. Isso é muito difícil dentro da universidade, dentro do formato que a universidade estruturou, que são os departamentos, cada um no seu quadradinho, e ninguém conversa com ninguém fora do seu espaço. Então, eu queria só ressaltar, então, a importância do IEAT, dizer que as pessoas que tiverem interesse devem procurar. A gente tem programas que buscam trazer tanto os professores quanto alunos, tanto no formato de grupos de pesquisas transdisciplinares, quanto no formato de professor, o programa Professor Residente. São pessoas que vão, então, atuar na sua área de pesquisa, mas de forma transdisciplinar, com o apoio do IEAT. Então, é só para dizer isso para vocês, que eu acho que é uma parte importante da universidade, e dizer que eu estou, assim, realmente muito satisfeita de participar desse debate aqui hoje, justamente porque é um assunto que está aí na pauta, e a universidade precisa discutir isso, sim. Então, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado, Santuza, pela apresentação, pelas palavras sobre o IEAT. Eu permitiria comentar que o IEAT vem, sobre o tema específico da inteligência artificial, promovendo alguns eventos nos últimos 2 anos, pelo menos. Um evento de grande porte, no ano passado, de inteligência e inteligência artificial, uma chamada de trabalhos também da revista da UFMG, que eu acho que, enfim, talvez seja publicado esse ano, no ano que vem. Então, tem aí, de fato, nessa frente um grande investimento. Bom, nós vamos dar início
início ao debate. Então, como eu comentei antes, nós iniciaremos com uma fala do professor Gilson, seguida de uma fala do professor Wagner e uma ponderação, uma provocação, enfim, algumas questões que eu pretendo levantar na sequência, e teremos também tempo para as questões aí de vocês. Vou começar apresentando o professor Gilson. Fiz aqui uma breve síntese, viu, Gilson? Pelo que eu esquecer, você, por gentileza, me complementa depois, né? O Gilson é professor do Departamento de Psicologia, aqui da UFMG, onde leciona teoria psicanalítica. Foi professor da UFOP, também do Departamento de Filosofia, no caso, durante quase 2 décadas, até 2017. Trabalha com filosofia e psicanálise. E investigando lá os projetos mais recentes dele, me parece que os sonhos em tempos de pandemia, estou me arriscando aqui, seria aquele sobre o qual ele vai falar mais aqui na tarde de hoje, né? E entre outras coisas vem utilizando ferramentas computacionais de processamento de linguagem natural em seus trabalhos. Esse é um projeto coordenado pelo professor Gilson. Com essa brevíssima síntese eu te passo a palavra e boa apresentação. Boa tarde a todos, todas. Prazer estar aqui, agradeço ao IEAD por esse convite. Santuza, que está aqui do meu lado. Patrícia, que me chamou. A oportunidade de estar aqui com o professor Carlos, o professor Wagner. O trabalho que eu vou apresentar não é nem um trabalho, não deveria nem ser apresentado. Ele é um conjunto de hipóteses, um conjunto de experimentos meio malucos, muito iniciais, muito rudimentares, mas que a gente aceitou o desafio de, vamos dizer assim, se perguntar se uma máquina pode aprender a sonhar. Como é que a gente fez isso? Na época da pandemia, especialmente do confinamento, eu coordenei uma pesquisa que coletou sonhos, né, de brasileiros, não só de brasileiros, pegou também a América Latina, e a gente coletou um número bem interessante, perto de 1.500 sonhos, né, em primeiro lugar, um formulário escrito, né, então, claro, tem as limitações, né, um formulário escrito, que a pessoa relatava o seu sonho, ela fazia também, né, tinha um espaço para ela colocar o que a gente chama de restos diurnos, que são as lembranças que as pessoas têm sobre o que aconteceu na noite anterior ou nos dias anteriores. Um outro espaço para que a pessoa pudesse fazer as associações que quisesse sobre esse material, essa experiência onírica, e mais uma série de dados demográficos e assim por diante, e a própria interpretação que a pessoa fazia do seu sonho. Ou seja, em nenhum momento a gente teve interesse ou a ingenuidade de achar que a gente poderia interpretar esse sonho. Interpretação de sonhos é um negócio que acontece dentro de um contexto muito específico, né, de uma análise, né, tem um conjunto de fatores e de condições em que isso pode ocorrer. Mas a gente chegou à conclusão que esses sonhos interpretavam o Brasil. Não que a gente interpretava esses sonhos, mas que esses sonhos nos interpretavam. Essa pesquisa foi feita, na época, ela durou mais ou menos uns 2 anos e pouco, tem vários achados, a gente fez um livro, tem uma série de coisas, ainda tem um material bruto muito importante, que serve para todas as áreas, é uma pesquisa interdisciplinar. Então tinha gente da antropologia, tinha gente de linguística, a maioria era psicanalista, mas tinha gente de linguística, tinha gente de várias áreas. E esse material, inclusive, estou convidando vocês, quem quiser se debruçar, que tem elementos extremamente importantes. A gente tem um arquivo onírico de um momento grave, de um momento de um certo abalo sísmico, assim, né, na nossa vida individual e coletiva. Bom, vamos dizer assim que os sonhos têm uma importância, porque se for um abalo sísmico,
o sonho é uma espécie de sismógrafo, né? Ele percebe alguma coisa que nem sempre a experiência da consciência percebe, né? A gente tem um pouco essa hipótese na psicanálise. Então, é só para dar o contexto de que material que a gente tinha para fazer essa pesquisa que a gente fez agora, que eu fiz junto com um aluno do doutorado da Engenharia de Sistemas, o João Pedro Quadros, que me ajudou com essa pergunta. A pergunta é: será que máquinas podem aprender a sonhar? Evidentemente não é o sonho, mas o relato do sonho, o texto do sonho, e evidentemente não é um aprendizado, uma espécie de emulação, né, de simulação. Então tem uma série de limitações aí, mas essa pergunta, evidentemente, essa pergunta não é uma pergunta nova, né? Se a gente for lá atrás, vocês todos assistiram Blade Runner, né? E antes do Blade Runner, o livro que dá origem ali do Dick, que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Hoje em dia talvez a gente pudesse até fazer a pergunta inversa, né? Se ovelhas elétricas sonham com androides, né? Mas então o que a gente fez? A gente fez um pequeno experimento, né? Usando o GPT-2, não o chat GPT, mas a base, né? Do modelo das redes neurais artificiais. Os professores especialistas me corrigem depois, porque eu sou neófito nisso, mas a ideia é essa, né? Utilizar esses modelos para ver como é que eles sonham, né? Então, quando você pede, a gente fez isso então em 3 momentos. No primeiro momento, você pede a máquina não treinada, né, para produzir sonhos. Então, estabelece qualquer parâmetro da extensão e o jeito que você quer que esse sonho apareça. E os sonhos que ela produz antes do treinamento são muito ruins. São sonhos que qualquer pessoa lê e fala: isso não é um sonho, é simplesmente um texto sem sentido, né? Vocês sabem que esses modelos são treinados na base da Wikipedia, né? Em português. E os sonhos, quando você mostra para qualquer pessoa o relato de sonho que a máquina faz antes do treinamento, você vê apenas um texto sem sentido, mas que não tem a cara de sonho. Depois a gente apresentou dessa lista de 1.300, 1.400 sonhos aproximadamente. A gente apresentou esses sonhos para a máquina, você treina a máquina, né, guarda, esconde 20%, né, para poder fazer a medida de uma métrica que chama perplexidade, né, para saber o tanto de estranhamento que a máquina tem com aquele tipo de texto novo. E aí os sonhos que a gente apresenta para a máquina e ela, vamos dizer, aprende, ou ela emula um aprendizado a partir daquilo, aí eles já se parecem muito com os sonhos efetivamente coletados na amostra que a gente tem da pandemia. Quando você apresenta para pessoas humanas os sonhos que a gente coletou e os sonhos que a máquina produziu após o treinamento, eles já são quase indiscerníveis, né? A gente não fez ainda o experimento, porque a gente quer aprimorar um pouquinho. Tem várias coisas que tem que ser feitas ainda, que a gente já tem clareza do que tem que ser feito, algumas delas, né? Mas quando a gente, depois que a gente tiver com isso mais bem construído, a gente gosta de fazer um experimento mesmo, com grupos de pessoas, para ver como é que as pessoas identificam o que foi a máquina, o que foi o humano mesmo, um grupo de controle, essa coisa toda. A gente não fez essa parte ainda, a gente fez testes assim, informais, com poucas pessoas, e já deu para perceber que é muito impressionante o tanto que ela aprende, né? E essa medida de perplexidade, que é a métrica de, vamos dizer assim, aquilo que o
tanto que a máquina se surpreendia com aquele tipo de texto que ela não conhecia, e o tanto que ela se surpreende agora, né, após o treinamento, a métrica cai, a perplexidade cai mais da metade, né? Então, alguma coisa ela aprende. Então, enfim, essa é a primeira parte do que eu gostaria de dizer. Assim. É claro que isso nos mostra o quê? Nos mostra uma série de coisas, menos sobre a máquina, mais sobre a gente mesmo. Né? Mostra que uma parte dos nossos sonhos, né? Uma parte do nosso cérebro, mente, inconsciente, o que vocês quiserem usar, não importa muito esse tipo de nomenclatura, uma parte disso que em nós produz o sonho é maquínico, né? A gente tem uma parte em nós da subjetividade que funciona meio como uma máquina mesmo. E isso daí ele consegue imitar bem, né? Isso daí, essa parte ele consegue imitar bem. É claro que o sonho é muito mais complexo, muito mais rico, né? E que não dá para emular o sonho dele mesmo, mas a produção de um texto, de um relato de sonho. É claro que, ao mesmo tempo, mais algumas considerações antes de passar para a próxima parte. É claro que sonhos são produtos altamente singulares, né? Tem a ver com a minha experiência naquela época e assim vai. Mas uma das coisas que a gente percebeu com a pesquisa que a gente fez na pandemia foi que em momentos, né, de turbulência, de convulsão social, por exemplo, em guerras, ou campo de concentração, em prisão, etc., os sonhos tendem a ter uma característica mais comum do que eles têm em tempos, vamos dizer assim, de menos crise, tempos mais ou menos normais, tempos de mal-estar normal, vamos dizer assim, né? Tem uma série de pesquisas que a gente já conhece há um certo tempo, especialmente com sonhos em campos de concentração, sonhos pós-concentracionários, sonhos com pessoas do apartheid, né, na África do Sul, sonhos de traumatizados de guerra, e os sonhos da pandemia apontam para essa mesma coisa, que nesses períodos os sonhos tendem a ter aspectos coletivos mais pronunciados, né? Então, então, concluindo essa primeira parte, né, se algumas décadas atrás a gente podia se perguntar se androides sonhariam com ovelhas elétricas, hoje a pergunta é quase que o inverso, né? Se nós não somos ovelhas elétricas, estamos pensando que somos humanos, como se fosse o Lao Tse moderno. É claro que a pergunta que pode aparecer aqui é que desejo humano que os sonhos artificiais realizam. Eu vou passar para uma segunda parte, pode parecer não ter nada a ver, mas eu vou introduzir um tema, estou imaginando um público também heterogêneo, de não especialistas, né? Eu vou apresentar uma teoria de um professor de robótica, o Masahiro Mori, que fez uma teoria que para nós da psicanálise é muito interessante, que é uma teoria sobre o que ele chama de vale da estranheza, né? O Uncanny Valley, né? É uma teoria que foi proposta no início da década de 70, num periódico japonês que ficou esquecido, ninguém deu bola, mas que esse texto dele, né, ele passou a ter muita importância de uns anos para cá. Depois o Wagner pode me ajudar a precisar exatamente quando, mas talvez uns 15, 20 anos para cá, esse texto virou um estouro, né? Assim, virou um sucesso, todo mundo estuda isso, em dois campos específicos, que é a robótica e a estética, por exemplo,
no cinema, né? Especialmente. E é muito interessante a teoria dele, mas que é uma teoria que se aplica para a produção de androides, né? De robôs com feições humanas, mas a hipótese que eu vou desenvolver aqui é se é esse mesmo, o modelo que ele apresenta aqui, ele não poderia ser utilizado para a gente pensar esse estranhamento que a gente tem hoje com a inteligência artificial, com os modelos de linguagem. Parece que realizaram mais, né, esse projeto de alguma coisa que aparenta humano do que os próprios androides, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria de mostrar agora. Se puder colocar o slide para mim, por favor, aquele primeiro slidezinho. É uma teoria, gente, que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver um tanto de gente falando, cheio de coisas, no sentido, desde coisas mais técnicas até coisas bem pouco técnicas. Essa primeira imagem. Essa primeira imagem, qual que era a pergunta? A pergunta que está em jogo é mais ou menos assim, né? Ele propõe essa ideia que ele vai chamar de Vale da Estranheza, né? Um vale, que depois eu vou falar que eu não gosto dessa ideia de estranheza. Na verdade, o termo aí vai ser muito importante para nós, o uncanny, né? Vai ser muito importante esse texto, esse termo para nós. Mas como é mais conhecido assim, vou começar usando o termo que é mais conhecido. O original em japonês é Bokimi no Tani. Se tiver alguém que fala o japonês e quiser me corrigir a pronúncia, né? Mas a ideia, a pergunta que está em jogo é mais ou menos assim, né? A gente parece ter nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de afeto, nem de afeição, nem de repulsas. Por exemplo, você vê um braço industrial do robô da Toyota montando um carro, né? Não tem nenhum tipo de afeto em relação a isso. Você começa a ter um pouco de afeto quando os bonecos, por exemplo, as meninas começam a brincar com boneca de aparência humana, os meninos brincando com os bonecos, sei lá, nem lembro mais o nome dos bonecos que as crianças brincam, mas você começa a ganhar afeição, né? Você começa a brincar, você cuida, né, do boneco e coisas assim. Mas tem um ponto, ele mostra que quanto mais vai a nossa afeição, né, aos bonecos, né, vamos dizer, né, o robôs que aparência humana, aumenta à medida que a similaridade dele com o humano aumenta até um certo ponto. Quando chega num certo ponto, você tem uma queda repentina. Então, quando você chega no pico do gráfico, você de repente tem uma queda muito brusca e chega nesse vale, né, que ele chama de vale uncanny, né, vale estranho, sinistro, infamiliar, talvez, inquietante, e que se você ultrapassar esse vale, você pode outra vez, né, reganhar, não sei se existe esse termo, que eu não entendi agora, mas recuperar, né, o sentimento de afeição, né, pelo Android. No próximo slide, por favor, esse primeiro gráficozinho aí, ele está, vamos dizer assim, ele vale para os robôs estáticos. Para aqueles em movimento, a curva é mais acentuada ainda. Está vendo? Os bichos você pega Baby Alive, né? Quem já viu a boneca Baby Alive, né? E esses bonecos assim, né? Ou um cachorrinho, por exemplo, que anda, late, brinca, essas coisas todas, as crianças adoram, né? E à medida que vai se parecendo mais com o humano, ainda mais porque mexe, que tem movimento, você vai ganhando mais afeição ainda. Só que, quando isso chega num certo ponto, o problema é determinar que ponto é esse,
né? Mas quando você chega num certo ponto, isso cai repentinamente, bruscamente, e vira uma forte sensação de repulsa, né? O gráfico em japonês é bem mais interessante, está mais bem feitinho, mas, enfim, vou mostrar isso aí. E é muito interessante que vocês olharem no ponto mais baixo ali do vale, né? O Mori escreve uma coisa muito interessante. Ele coloca ali o morto-vivo, o zumbi, né? Assim, você tem um certo ponto de aparência com o humano que é ótimo, mas a gente não consegue determinar que ponto é esse. É muito fácil você cair, ultrapassar esse ponto, cair, e você ter um sentimento de aversão. Essa teoria é muito importante para os produtores de cinema, porque é aí que você estabelece, especialmente para filmes infantis, né, que aparência, até que ponto os monstros e os humanos ali devem ter uma aparência assim ou assado. O exemplo clássico é o Shrek, né, que é o exemplo clássico, né, os testes que eles fazem com plateias e tal, né. O primeiro causou um horror enorme, todas as crianças, e todo mundo foge, ninguém quer ver o filme, todo mundo chora, né? Então eles tiveram que reformular inteiramente. Eles fizeram o rosto do Shrek, eles caminharam com a Fiona para menos humano e o Shrek para mais humano, né? Fizeram alterações estéticas neles para que você pudesse ter os sentimentos que a gente tem quando você assiste um filme, de identificação com o personagem, de identificação com o personagem mal, essas coisas todas que o cinema produz, né? Então essas teorias são conhecidas por produtores de cinema, teatro também, mas especialmente cinema, que tem gente testar isso, né? Mas é importante também, você tem que pensar nessa época que o Mori produziu isso daqui. A gente estava no início de, por exemplo, mãos protéticas e coisas assim, né? Você sabe muito bem que a pessoa, quando vai começar a usar um órgão desse, ela tende a ter um certo estranhamento, até que ela possa se acostumar, etc. E tal, né? Bom, isso aí é o Mori. Aí eu poderia entrar em vários outros detalhes aí, né, que são extremamente interessantes também, porque ele vai trazer uma série de elementos estéticos da cultura japonesa, né, os bonecos de Bunraku, que são lindíssimos, coisas muito interessantes assim, que acaba indo para um lado meio budista, mas enfim, o negócio vai longe. Essa discussão tem muitas hipóteses importantes assim. Mas o que eu vou trazer como... são duas hipóteses que eu quero discutir aqui. A primeira hipótese é que, bom, só dando um passo atrás da hipótese, né, a discussão que o pessoal que produz robôs faz é se a gente deve abrir mão de emprestar aos robôs aparência humana, né? Se você parar para pensar, quando a gente assistiu os Jetsons, né? Quem já assistiu os Jetsons, quem tem uma certa idade assistiu os Jetsons, né? Os robôs tinham aparência humana, então tinha uma que fazia o serviço de uma empregada doméstica, né? Tinha os cachorrinhos e tudo assim, né? Hoje em dia o aspirador de pó não tem cara de humano, é um disco assim que você aperta um botãozinho, é um robô. Então a gente não tem nem afeição e nem não afeição com aquilo, né? Então assim, a discussão que é feita por quem produz essas tecnologias a gente deve ficar antes, abrir mão, né, de dar qualquer tipo de feição humana e fazer só o aspecto funcional, ou a gente deve tentar ultrapassar esse vale, né, para, de alguma maneira, se tornar indistinguível mais e a gente ter a feição. Vocês podem pensar que, por exemplo, em filmes infantis, mas em filmes de terror também, essa teoria é muito usada,
Vocês podem imaginar que uma coisa que eu gosto muito de dizer assim, né? Em filme de terror é muito comum uma criança assustar os adultos todos numa casa, né? E não aconteceu nada. Uma menina de 10 anos com cabelo louro no final do corredor e você foca o olho dela e pronto. O terror absoluto, né? Ou seja, ela não está com uma faca, com uma arma, com uma metralhadora, com nada disso, não com bomba, não tem nenhum risco real, concreto. Mas o que dá essa sensação de horror? Quando, por exemplo, o olho faz um pequeno movimento. O movimento de câmera faz um pequeno, né, ajuste, assim, que você se depara com algo ali, né, vamos dizer, o balanço, né, no fundo do jardim, sem ninguém ao vento. Você toma aquele susto, né? Ou a criança que aparece assim, do nada, imóvel, parada, ela não está fazendo nada. No final de um corredor, vocês devem estar sabendo de que filme eu estou falando, né? Tem essas cenas, né? E você assusta, porque aquilo é um terror horrível. O que é esse elemento que ele é ao mesmo tempo muito íntimo de nós mesmos, né? Mas ele é muito exterior a nós, como se você pudesse se horrorizar com alguma coisa que é muito interno e ao mesmo tempo muito externo de nós, um ponto de horror, né? Esse ponto de horror, o Freud, em psicanálise, a gente chama isso de Unheimlich, esse fenômeno, né? Essa ideia do Unheimlich é uma palavra dificílima de traduzir, intraduzível, e que, entre as traduções que tem, a ideia de uma estranheza, mas que ao mesmo tempo familiar, né? A ideia de alguma coisa inquietante, a ideia de, eu gosto de traduzir como infamiliar, né? Mas em várias línguas tentaram de diversas formas e não tem muito uma palavra muito boa para isso. Até o inglês não é ruim, né? Unheimlich para uncanny. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dos primeiros textos do Freud que foi traduzido em japonês foi justamente Das Unheimlich. E ele foi traduzido exatamente como? Por Bukimi, exatamente os termos que o Mori utiliza nesse verbo, né? Então, esse vale da estranheza é uma estranheza que não é exatamente uma estranheza, é uma estranheza que é uma estranheza ao mesmo tempo íntima. Por isso que eu dei o exemplo de uma criança e coisas assim que vira o olho e coisa e tal, né? A hipótese que a gente tem hoje em psicanálise, uma das hipóteses que a gente tem, é que talvez a gente esteja vivendo um momento civilizatório, se eu estiver ultrapassando o tempo, você me avisa, eu já estou terminando, no qual a gente, como indivíduos e como sociedade, a gente está meio que mergulhado nesse vale. E mergulhados nesse vale é que a gente perde a possibilidade de distinção clara, por exemplo, entre verdade e fantasia. Está aí o mundo das fake news que não nos deixam mentir. Estão aí os jacarés, a madeira de piroca, coisas que faz que não nos deixam, que a gente tem que lembrar, né, disso o tempo todo, mas que é mais ou menos isso. A gente vive um momento de, não está a ver com as bolhas, com os algoritmos que nos colocam em bolhas e com viés de confirmação e todas as coisas que a gente conhece, né, que faz com que a gente não tenha mais índices de verdade, de certeza e tal, que permitam a gente distinguir com clareza a ficção e a verdade, né, não deixa a gente distinguir com clareza, né, até onde vai o indivíduo, a sociedade, o humano e o artificial, né, o vivo e o morto. A gente tem trabalhado muito em psicanálise essa ideia do vivo-morto, do morto-vivo. É só você ver a massa de craqueiros se deslocando, né? Eles encarnam, né, essa ideia de uma espécie de morto-vivo, né? A morte tem uma presença ali muito forte. A gente trabalha também com sonhos
de jovens em medidas cautelares, né, no socioeducativo, e esses jovens apresentam os sonhos deles, são muito impactantes, muito impactantes, são piores do que os sonhos de pessoas no campo de concentração, etc. E essas pessoas, elas não sabem com muita clareza a diferença de vivo e morto, porque ele já vai, sabe, ele está dentro de um contexto necropolítica, né? Ou seja, é o CCC, né? Eu vou terminar minha vida no caixão, na cadeia ou na cadeira de rodas, né? Então, não tem essa distinção de vida e morte que parece tão clara. Ela não é clara. Ela não é clara. A pessoa já vive como um condenado à morte ali, de alguma forma, né? Ou seja, ou ele cai, ou ele morre na mão da polícia, ou se ele foge do corre, se ele sai do mundão, que são os termos que eles utilizam, é o próprio tráfico que o mata, né? Então, assim, a condenação vem muito antes. Então, de alguma maneira, é como se a gente estivesse vivendo dentro desse vale, né? O que explicaria, em grande parte, né, a angústia que as pessoas sentem, o fato que os Zolpidem é o remédio que mais vende hoje, insônia para todo mundo, antidepressivo para todo mundo, suicídio de crianças, adolescentes e coisas assim, numa taxa que a gente nunca viu, né? Como se a gente tivesse meio que perdido, a gente tivesse mergulhado numa crise, né? E aí isso volta para o nosso tempo, que tem a ver com a possibilidade da democracia, de pensar assim atualmente, porque a gente está mergulhado em algo desse tipo. Claro que isso é uma hipótese. E a segunda parte da hipótese, para concluir, os robôs não chegaram a... Você podia colocar só o terceiro, né, e último exemplo que eu vou dar ali. Próximo. Isso é uma peça de teatro, né, alemã, que chama Das Unheimlichkeit. Esse robô foi feito, que é o Vale da Estranheza, o Vale da Infamiliaridade. Esse robô foi feito em Sorocaba, né, a peça é alemã. Você pode passar outros, tem outros desses, né, só para o pessoal aqui. E a peça de teatro, a ideia é muito simples. O autor era uma pessoa que não gostava de público, de falar em público, etc., né? Mas era um escritor, e o sonho dele era ser substituído por um robô. Ele escreve um livro, ele fala isso numa entrevista, alguma coisa assim, e o diretor de teatro vai falar: então, nós vamos realizar esse sonho seu, né? Então eles fazem uma peça, eles fazem um robô que é a cara dele, que é exatamente a cara dele, né? Mas não escondem que tem um androide ali atrás, né? Então a peça tem esse caráter de não esconder que tem um robô ali, isso é um robô. A voz não é a voz dele, mas é a voz emulada a partir de fragmentos da voz dele, e assim vai. E a peça de teatro é a máquina. A máquina viaja o mundo inteiro, só tem uma pessoa que aperta o play, que monta a máquina e aperta o play, né? E a sensação que as pessoas têm ao assistir é a sensação de infamiliaridade, né? É a sensação de, ao mesmo tempo, né? Aí está o problema do gráfico do Moore na visão de um psicanalista, que ele acha que tem um antes e um depois. Primeiro você tem afinidade, depois você tem repulsa. E a gente pensa que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente chama isso de... Aí umas coisas técnicas chatas que não vale a pena, que é objeto A e tal, você tem umas bobagens, né? A gente adora bobagem. Mas, enfim, a última parte da hipótese, então, é essa, que, bom, só para vocês terem uma ideia de onde que chega essa discussão, esse tipo de projeto, é muito interessante, ou seja, a gente tem ali uma realização estética disso, né? Mas então a última parte é mais ou menos isso. Parece que o que mais nos comove, mais causa preocupação, causa todo, talvez, o debate que a gente tem aqui hoje em função disso,
né, não é tanto esse robô, né, é mais a inteligência artificial, ou seja, porque parece que os modelos de linguagem, né, eles conseguiram, de alguma forma, né, ultrapassar esse ponto, né? Eles parecem muito, eles ainda estão assim, muito, né, a gente consegue ainda ver e rir de uma coisa qualquer que o chat GPT faz ruim, lá você pede para ele fazer uma poesia modernista e sai horroroso, né? Mas assim, a evolução é muito rápida, é muito provável que muitas das coisas que a gente falava 10 anos atrás que eram impossíveis, como a tradução de texto, né? Hoje em dia já está muito melhor, elas estão muito menos imperfeitas, né? A tradução de texto de uma outra língua vai continuar impossível, porque é impossível até por humanos, né? Mas vai chegar num ponto de indiscernível, né? De ser indiscernível a tradução que a máquina faz e que o humano faz. Parece que isso é muito claro. Então, só para concluir, isso parece que a gente está vivendo esse momento em que a nossa sensação, a gente poderia entender esse tipo de afeto que nós temos nesse quadro da infamiliaridade, né? De alguma coisa que, ao mesmo tempo, a gente sente uma atração enorme. As crianças brincam com a Alexa. Se colocar 5 crianças juntas, elas vão conversar com a Alexa e não entre elas, e vão fazer as piadas com a Alexa, né? E depois elas vão brincar entre si, depois que cansa da Alexa, né? Mas é mais ou menos isso. Parece que isso nos angustia, né? E essa angústia, ela talvez possa ser entendida, ou deva ser entendida, através desses conceitos aqui, que nos permitem pensar como é que, ao mesmo tempo, a gente se sente atraído e sente repulsa da mesma coisa, no mesmo aspecto, né? E aí a gente teria que entrar com um pouquinho mais de psicanálise, mas fica para a próxima. Obrigado, Gilson. Passar a palavra então ao professor Wagner Vieira Júnior, professor titular do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFG, bolsista produtividade, nível 1A do CNPq, coordenador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial, integrante do Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, coordena também o projeto Petrobras, Inteligência Artificial, ligada à exploração de petróleo na camada pré-sal. Essa foi uma das coisas que eu pesquei no extenso currículo do professor Wagner, relativas mais diretamente à inteligência artificial. Vamos também separar 40 minutos para a fala do professor Wagner Meire, e na sequência faço algumas provocações e vamos para o debate. Alô. Boa tarde a todos, né? Uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui. Agradecer o Gilson aí, que ele me deu ideias ótimas aí para a fala, né? Eu acho que o meu papel aqui é um papel muito mais de tentar explicar o que é essa coisa da inteligência artificial e como que ela se encaixa, né, nas outras áreas e quais são as relações. Na verdade,
esse problema que o Gilson trouxe, ele é um problema que talvez eu tenha uma explicação para você, tá? Mas vamos tentar avançar. Bom, então, eu vou começar bem contextualizando. Então, a inteligência artificial não é uma coisa de agora, tá? É uma coisa que vem sendo discutida há séculos, então sempre foi essa ideia do cérebro mecanizado e depois eletrônico, ela sempre aconteceu. Obviamente que ela acelerou nos últimos 80 anos com o surgimento efetivo dos computadores, mas é uma coisa mais antiga, tá? É uma área da ciência da computação, inicialmente, né? E eu acho que grande parte da confusão, da discussão e até do entusiasmo, ela vem exatamente desses objetivos básicos aí de imitar, superar o raciocínio e as ações humanas, tá? Então tem todo esse hipotético aí que é colocado, tá? Quando a gente fala, né, estou só contextualizando, fala de IA, autonomia é uma palavra forte e muito forte, né? Porque é exatamente muito do nosso temor, ele vem exatamente do até onde isso aí vai, qual que é a autonomia que ele tem, tá? Ela aprende, e isso eu vou tentar explicar um pouco, que não é, né, eu não sei bem como nós aprendemos, mas pelo menos a gente entende um pouco como as chamadas tecnologias de IA aprendem, e essa similaridade com o comportamento humano, em particular o raciocínio, tá? E emoções e ações são ainda coisas que estão em aberto, tem um exemplo ou outro, e eu achei legal essa discussão do Gilson, no sentido de que eu não entendo nada, mas que sonhos não são tão aleatórios quanto parecem, tá? Bom, o estado atual que nós estamos, né, eu acho que a gente ainda está na chamada IA focada, tá? Então a gente tem alguns instrumentos de IA especializados em áreas e problemas e tarefas muito bem definidas e específicas. E o que explica isso um pouco é exatamente que, como a gente vai ver daqui a pouco, dados são um elemento fundamental para que você consiga ter essa inteligência artificial. E tem dois outros níveis, né? Um que eles chamam de IA generalizada, que é exatamente você ter o robô aí que o Gilson nos apresentou com todas as funcionalidades num nível similar ao humano, e a chamada superinteligência, né? Ou singularidade, que é quando vai superar a inteligência humana. Então, uma série de pesquisadores, entusiastas, estudiosos diz que a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu também não tenho como refutar falando isso, tá? Um conceito fundamental aqui, que é a base da nossa fala, é o que exatamente é aprendizado, tá? E o aprendizado, né, na computação existe um conceito que é muito popular, que é o da programação. Ou seja, você programa o computador para executar uma tarefa, faz um programa, etc., uma linguagem de programação. E isso é o que todo aluno de primeiro período de ciências exatas aprende, tá? Aquilo ali nada mais é do que um movimento de indução, né? Você tem uma ideia, você traduz aquela ideia para um computador. Mas o que é interessante é que há problemas cotidianos nossos que eles não têm como programar. Você não tem clareza de como é que você vai induzir aquilo. Então, um caso que nos assola há décadas são mensagens indesejadas de spam. Elas continuam chegando, né? E não tem nada que a gente faça muito claramente que consiga eliminá-las e também nós temos uma dificuldade de definir o que é uma mensagem de spam, porque o que é spam para um não necessariamente é spam para outro. Entretanto, a gente tem ferramentas razoavelmente eficientes para detectar esse spam. E elas aprenderam a partir de exemplos, elas aprenderam a partir dos dados. Então, a primeira mensagem aqui que eu acho que é importante deixar é o seguinte: o modelo de IA, né, ele aprende, né, pelo menos dentro dessas áreas aí que é chamada de aprendizado de máquina, ele aprende a partir dos dados. E isso explica por que as grandes empresas de tecnologia querem tanto os nossos dados, tá? Porque neles é que está a riqueza, neles é que está os nossos traços, as nossas preferências, as nossas vontades. Eu vou voltar nisso daqui a pouco lá para o Gilson.
Bom, me dá 2 minutos técnicos aqui, mas que não é nada demais, tá? O que eu queria explicar para vocês é que o conceito de modelo e uma coisa tão simples como uma regressão linear, a gente vai ver que ele extrapola para os modelos mais complicados, tá? Então, quando você tenta achar uma reta que vai representar aqueles pontos ali, tem 2 casos, tá? Você vai achar 2 parâmetros, A e B, né? A inclinação da reta e o deslocamento da reta, tá? E isso é um modelo. E esse modelo tem um erro, que é exatamente todas essas distâncias entre os pontos vermelhos e a reta, tá? Mas o problema que frequentemente a gente se depara com ele é que você pode ter mais do que uma tendência naqueles pontos. Tipo, agora eu tenho 3 tendências ali naquele gráfico, e quando eu tento traçar uma reta só ali pelos pontos, ela fica muito ruim, tá? Eu tenho várias formas de resolver isso. Uma forma meio braçal e meio ruim é essa de eu criar um monte de retinhas pequenas conectando os pontos, tá? Que ela é ruim por quê? Porque realmente você não entende o que está acontecendo, mas você consegue aprender quem são os pontos e onde eles estão. E a gente, hoje em dia, tem muita inteligência artificial que está nesse patamar aqui. E o outro caso, que é um caso interessante, que é você ter lá só 3 retas e elas expressam o que você quer aprender, tá? Então, esse compromisso de custo, precisão e generalização, ele continua, né, ilustrado aqui no cenário de regressão linear ou regressão linear segmentar, ele continua em voga mais do que nunca, tá? E aí tem um monte de perguntas, né? Quantas retas você deve usar? Qual que é a melhor segmentação? O que acontece com pontos que apareçam, etc. Então, tudo isso são perguntas da construção do modelo. Bom, com isso, né, eu coloquei 2 pontos aqui para vocês. Aqui, na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, é um modelo que aprendeu a partir de dados, tá? E há uma série de compromissos matemáticos e algorítmicos associados a esse modelo. E a gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá? Por trás, né, agora a gente ainda tem outros problemas, como os grandes volumes de dados e toda a complexidade, ruído e problemas que pode haver neles, e modelos complexos como as redes neurais, tá? Então, uma rede neural, e eu já vou passar aqui por exemplo, né, falar rapidamente da história do ChatGPT e outros modelos generativos, né, é que, na verdade, gente, matematicamente, vou pedir aqui mais 30 segundos matemáticos, matematicamente, vocês imaginam o seguinte, não é que eu coloquei aqui, ó, isso aqui, eu tenho lá uma reta, 3 retas, tá? E aí, ao invés de eu representar com A e B, eu tenho lá 6 parâmetros, 3 A's, 3 B's, ok? Quando você pega uma rede neural, tem essas setinhas aí, etc., eu não vou entrar no mérito disso, mas o que esses modelos fazem, na verdade, é uma explosão de dimensionalidade, tá? Eles têm um número de parâmetros muito grandes e eles, dada a diversidade e volume de dados, eles tentam ajustar esses parâmetros para poder aprender aquilo tudo. O aprendizado, na verdade, é encontrar os parâmetros que melhor se adequam para todos aqueles modelos, tá? Aí vem o nosso amigo. Esse é o único slide do ChatGPT. Não vou ficar falando muito não. O que tem de novo, o que tem de interessante no ChatGPT? Primeiro, é que sim, ele é treinado com volumes de dados brutais, né? A gente coloca aqui no fim do slide que o GPT-3, que o Gilson mencionou, ele foi treinado com 45 terabytes de dados texto, né? Então, vamos lá. Kbyte é 1000, megabyte é milhão, gigabyte é bilhão, terabyte é trilhão. Então, são 45 trilhões de caracteres. Uma página de um paper tem 500 caracteres. Tá? Então, daí vocês têm uma ideia do tamanho da biblioteca que ele aprendeu. Tá? E o que é tecnicamente legal nesses modelos é o seguinte, é um mecanismo que eles chamam de autoatenção. Tá? Então, ele aprende a partir de múltiplos exemplos. Lembra que antigamente, na minha época lá de biblioteca, tinha leitura dinâmica?
Né? Você fala assim, como ler uma página em 10 segundos e tal, não sei o que, tinha curso disso, né? É mais ou menos o que ele faz, tá? Ele tem um mecanismo chamado de autoatenção, que ele consegue dar pesos diferentes para palavras diferentes e aprende isso ao longo de vários textos, tá? Então, quando ele faz isso, ele consegue capturar melhor a essência e a variedade desses textos, tá? Na prática, o ChatGPT é um grande relacionador de coisas, tá? É o que a gente chama nas ciências exatas de um mapeamento não linear. Então ele mapeia coisas em coisas. E é isso. Então quando você começa, ou quando você faz uma pergunta para ele pega aquela pergunta e ele começa a ver o que aquilo acende, o que aquilo mapeia nos padrões dele. Aí tem detalhes técnicos que eu vou mostrar, tá? Esse gráfico aí mostra o quão brutal esse processo foi, tá? Então a gente tem aqui várias dessas tecnologias ditas inteligentes, postadas aqui desde 1985 até 2020, até o GPT-3, e no eixo do Y, em log, né, ou seja, cresce exponencialmente, a gente tem o custo computacional de treinamento desses modelos. E a gente vê exatamente o que aconteceu ali a partir de 2012, 2013, com as chamadas placas gráficas, como que esse processo se acelerou, tá? Tem um outro gráfico que eu trouxe que diz que se continuar desse jeito, em 2027, para treinar um modelo, vai gastar toda a energia elétrica do mundo, né? Mas eu não sei se isso é só uma especulação ou coisa do gênero. Mas o fato é que houve um avanço computacional e isso permitiu que você tivesse uma capacidade de criar modelos gigantescos. Então, o número que eu não me lembro se é do 3 ou do 4 ou do 3,5, é que ele tem 170 bilhões de parâmetros. Então, é uma dimensionalidade de espaço que ali meio que você acomoda qualquer coisa. Então, parte 2. Modelos aprendem com dados. Modelos como o ChatGPT aprenderam na força bruta. Muito dado e muita computação para conseguir aquilo que a gente está enxergando aí, tá? Mas a questão, né, que ela surge mais e mais é até que ponto que esse mundo da IA, dos algoritmos, será um mundo bom, né? Será um mundo que a gente quer ver. E há evidências, né, cada vez mais repetidas que não necessariamente o mundo que nós temos entregue pela IA hoje em dia é o mundo que a gente quer ver, tá? Há pouco tempo atrás teve uma revolta dos entregadores da cidade de Nova York, porque eles reclamaram das decisões que o algoritmo tomava em relação a eles, punições, etc. Tá? E também teve uma revolta, né, a figura de baixo é um armazém da Amazon, e eu peguei exatamente porque são duas grandes empresas de tecnologia na prática, que os funcionários começaram a reclamar do microgerenciamento, né? Tipo, você vai ao banheiro e apita e fala assim, você está tempo demais, não é isso? Não volte para o seu trabalho, você não está parafusando, você não está carregando na velocidade correta essa caixa. Então, houve uma reclamação, no sentido de que, até certo ponto, quando você coloca os algoritmos nesse processo, você transforma as pessoas em robôs, né? Que qualquer falha, ou seja, não existe justificativa, não existe explicação, tá? Há um sentimento mais amplo ainda, né, de que essas empresas de tecnologia elas já foram longe demais, tá? No sentido de que teve todo um argumento de que nós vamos inovar e o mundo vai ser muito melhor e elas não foram controladas, não foram acompanhadas e no fim cometeram várias atitudes ou criaram várias tecnologias que são bastante incompatíveis com a sociedade, tá? Então, um caso que é, né, até hoje, nota que nós ainda estamos em estado de letargia, né? Em particular, por exemplo, quando a gente pensa o que pode acontecer com os jovens que estão sujeitos ao que a gente está assistindo, né? Então, por exemplo, qualquer algoritmo ligado à rede social, ele é focado em aumentar o engajamento, não necessariamente o bem-estar. Ele quer que a pessoa fique mais na rede, ou então que ela compre alguma coisa.
Tá? Então, não tem uma clareza como é que você tem. Você não ouviu falar de que agora tem um algoritmo que ele está preocupado com a saúde mental da criança. Tá? Então, eu acho que isso é uma preocupação que é cada vez maior. E há uma coisa crescente sobre quais requisitos os algoritmos devem satisfazer em termos de ética e valores humanos. Tá? Que também não há uma clareza. Isso é um tema, vocês vão ver que ainda está muito confuso, muita gente falando, etc., não tem uma clareza. Então, o ponto aqui, né, que hoje não adianta a gente negar que nós já estamos vivendo com esses modelos o tempo todo, a todo momento. Eu tenho certeza que cada um de vocês nessa sala hoje já se sujeitou a uma decisão algorítmica pelo menos uma vez. Tá? Pelo menos uma vez, se não muito mais. Tá? E uma clareza de que a matemática sozinha não vai resolver o nosso problema. Tá? Porque não basta que o modelo seja preciso matematicamente. A gente precisa de criar outros vínculos e outras ligações que, de certa forma, tragam essa tecnologia de volta no que a gente poderia chamar de humanidade. E isso é um grande desafio, né? Por várias razões. Primeiro, porque a gente não entende direito o que é a tecnologia e a gente tem uma dificuldade muito grande de expressar o que são esses valores em termos dessas tecnologias. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, uma das coisas que não só eu, mas vários pesquisadores têm trabalhado é o que se chama da IA responsável. Tá? Mas é um conceito novo, um conceito não necessariamente bem definido, e que a gente já aprendeu algumas questões em relação a ele. Tá? É difícil no sentido de que é difícil quantificar certas coisas e mais ainda é difícil implementar. Tá? Então eu tentei grupar aqui, porque quando você procura na literatura, você tem vários conceitos que se sobrepõem, né, e que acabam causando confusão. Então, por exemplo, quando a gente fala de qualidade das respostas, né, isso aqui são papers recentes aí sobre essa coisa de chat GPT, então você tem coisas como, tem um termo que eu nem sabia que em inglês chama factuality, né? Eu traduzi aí, não sei se é isso, factualidade, tá? Então, quais são os fatos? Aí vai muito nessa coisa aí de que, às vezes, a tecnologia gera uma resposta que ninguém entende de outro lado. Factualidade é uma, lastro é outra. Há estudiosos que dizem que, na verdade, o problema não é só o lastro, é a consistência da resposta. No meio da resposta, ele troca de lógica e põe uma outra coisa. O que não é surpreendente, tá? Por quê? Porque como o chat GPT, por exemplo, é um grande papagaio, ele juntou duas coisas que pareceram parecidas, né? E ele sai falando aquilo. Né? Uma coisa bem rolando lero mesmo, né? Você, né? Vai buscando, seja lá o que você captura e vai colocando. E tem os casos da corretude. E alguns casos clássicos aí com essas tecnologias generativas, por exemplo, que eles não sabem fazer conta, eles não têm lógica. Então, reforça a ideia de que são papagaios de altíssimo custo. Tá? Um outro grupo aqui que compõe essa IA responsável aí é exatamente como endereçar as questões éticas e os valores humanos nessas tecnologias. O mais antigo que a gente tem aí é exatamente a justiça, né? Então isso já é bastante estudado, até porque incorre em problemas legais, em crimes, né, como racismo e tal. Então você já tem casos bastante documentados e trabalhos bastante elaborados em discriminação e resultados enviesados. Mas nem por isso o problema está resolvido, tá? Porque às vezes a mensagem é muito mais subliminar do que a gente pode imaginar. Tá? Você tem uma questão complicada do ponto de vista de responsabilidade, né? Ou seja, quando um algoritmo desses gera uma coisa errada, criminosa, imoral, etc., como é que você acha o culpado? Né? Quem é o culpado? Pode ser uma pergunta bem complicada. Você tem problemas de privacidade, né? Ou seja, e privacidade no Brasil, ela adquiriu uma... Né, a LGPD no Brasil, note que a LGPD ela não fala de privacidade, não, ela fala de risco de reidentificação.
Então, basta que o dado ou que é publicado permita você identificar a pessoa, que aquilo é considerado uma violação de privacidade no Brasil. Tá? E a questão da transparência, que para esses modelos de alta dimensionalidade matemática, você entender de onde o modelo tirou aquilo, ainda é um problema técnico não trivial. Tá? Isso vários desses problemas aqui, eles são problemas de pesquisa hoje em dia. Tá? Você já tem toda uma preocupação com segurança, que aí é mais técnico, embora seja mais técnico, eu acho que é exatamente aquela garantia que a gente quer ter, né? Ou seja, o modelo se conforme esperado, ele é controlável, ele pode dar uma pirada e sair matando todo mundo. Tá? Se ele é robusto, no sentido de que se mudar a conjuntura, ele vai continuar funcionando, tá? Ele tem mecanismos de proteção, né? Então isso confunde com a confiabilidade do ensino. Qual que é o nível de autonomia do sistema? Ele é monitorizado, se acompanha, e ele tem sempre boa fé, né? Ou ele pode, né? Você pode pegar um chat GPT e transformá-lo num delinquente, que é uma pergunta relevante hoje em dia. Vamos treinar aqui o chat GPT, vamos transformá-lo num delinquente. Tá? E por fim, outras questões tipo contextualização, que é quão diverso é esse modelo em termos de habilidades e competências. Ele é sustentável? Tipo essa pergunta que eu coloquei para vocês em 2027, vi um gráfico lá falando que para treinar o modelo do jeito que vai, você vai precisar de toda a energia elétrica do mundo. Tá? Sustentável do ponto de vista de dados, do ponto de vista de aplicações, do ponto de vista de utilização, do ponto de vista de sobrevivência da civilização. Tudo isso tem que ser de alguma forma verificado. E a legalidade. Tá? Semana passada, por exemplo, eu participei de uma audiência pública no Senado Federal sobre legislação de IA. Está complicado, né? Bom, como que a gente tem trabalhado isso? Só para terminar, eu vou voltar para dar a última resposta para o Gilson. Nós temos aqui na UFMG a sede do Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde. Ele é um dos 10 centros que existem no país para IA, e o nosso é focado em saúde. E aqui eu só trouxe para ressaltar uma coisa, que desde a concepção do centro, essa figura que está no projeto original, já havia toda uma preocupação com a chamada IA responsável. E já havia uma percepção de que nosso problema não era só técnico, mas principalmente como que a gente ia compatibilizar essas dimensões da IA responsável com as outras dimensões técnicas. Na prática, quer dizer, eu acho que não mudou muito desde então. O nosso grande desafio é que você tem que revisitar todos os sistemas. Os sistemas, eles foram projetados com aquela lógica, por exemplo, que eu mencionei, de que um sistema de rede social, ele quer aumentar o engajamento, e não necessariamente ele quer respeitar valores éticos e humanos dentro do seu processo. Tá? Então, deixa eu dar um último exemplo aqui, que eu vou dar minha resposta aqui para o Gilson. Tá? Eu acho. Bom, esse aqui é um trabalho que a gente fez alguns anos atrás, que a gente criou um modelo para poder diagnosticar doenças cardíacas a partir de ECG. É uma aplicação, né? Quer dizer, o modelo ele atingiu uma capacidade técnica compatível com o cardiologista, tá? No sentido, e aí é capcioso, né? No sentido de que, numericamente, a quantidade de erros que ele cometia era da mesma magnitude que o cardiologista cometia. Só que aí já vem o primeiro problema que, obviamente, né, será que a gente é tão leniente com o erro da máquina quanto a gente é com o erro humano? Isso é uma pergunta nem aberta. Mas tudo bem, criamos um modelo, o modelo ele tinha, né, essas características, ele é usado como ferramenta auxiliar, etc. E também nós fizemos coisas tipo da interpretabilidade para esse modelo, que é explicar para o cardiologista por que a gente acha que aquela doença é essa doença. Então aqui tem um mapa de calor aqui, que a gente vai colocando as bolinhas nas evidências que foram utilizadas pelo modelo para poder gerar aquela doença. Mas a coisa interessante que vem crescendo, vem sendo utilizada, é que esses modelos, eles
aprendem muito mais do que a gente acha que eles aprendem. Tá? E ele tem um conceito que não é bem definido, mas que a gente já começa a expor de alguma maneira, que são os chamados espaços latentes. Então, o que é o espaço latente? É algo que está lá embutido naqueles bilhões de pesos e que você não sabe bem o que é e nem quão bom ou quão ruim. Então, a gente conseguiu, usando essa lógica aí do espaço latente, a gente pegou o mesmo modelo que nós utilizávamos para fazer diagnóstico de doença cardíaca, a gente usou para prever idade cardiológica, que é uma coisa que nenhum cardiologista faz usando só o ECG. Então, ou seja, essa informação ela estava lá escondida dentro do modelo e a gente foi capaz de retirá-la e tivemos uma precisão muito boa em prever, olhando cohortes, etc. Porque realmente as pessoas que, quando fizeram o ECG, tinham uma idade cardiológica além da sua idade cronológica, elas morreram. Tá? Então, esse tipo de coisa, viu, Júlio, é que eu acho que de repente pode sonhar assim, porque às vezes ele aprendeu alguma coisa que a gente nunca perguntou para ele, mas está lá, latente, que me parece que, né, se eu entendi bem a sua argumentação, é algo que acontece com isso. Tem muita coisa que está no nosso, eu falo subconsciente, eu não sei se isso é tecnicamente correto, mas que aqui também tem um subconsciente, só que é um espaço latente. Tá? Aqui estão os resultados, e só para concluir, né, essa coisa da IA responsável, ela vai muito além da parte técnica, né? Então, tem toda uma questão de governança, tem toda uma questão de gestão, acompanhamento, monitorização e auditoria desses modelos e toda uma adaptação para fins de aplicação, e é o caminho que tecnicamente a gente tem seguido aqui. Tá? Eu vou saltar aqui para concluir, acho que está na minha hora. Então, vejam bem, gente, a gente tem, na minha fala aqui, eu tentei trazer alguns pontos importantes. Tá? O primeiro é que os dados e algoritmos e modelos de IA, em consequência, eles vieram para ficar. Tá? Nós não temos como retornar. Né? Nós temos que aprender a conviver e aprender a conduzir melhor esse processo. Tá? Ética e valores humanos, nós consideramos como fundamentais, e exatamente aí que eu vejo um gancho na direção da necessidade da transdisciplinaridade. Tá? Não é um problema, é um problema que a computação, né, em grão amplo, ela tem que estar envolvida na solução, mas que com certeza ela não vai resolver sozinha. Porque quando você extrapola isso para essa questão, né, de ética e valores humanos, você vai muito além do que qualquer técnica e tecnologia. Os sistemas atuais são insatisfatórios. E todo esse ruído, e toda essa insatisfação, e todo esse questionamento nos mostra isso. Tá? Mas aqui tem uma questão que é bem interessante, que é o seguinte, e que eu falei pouco na minha apresentação. Eu vejo isso de uma forma mais otimista. Tá? Eu acho que várias vezes, né, quando a humanidade ela teve, se deparou com essas chamadas tecnologias de propósito geral, demorou um tempo, mas no fim o resultado foi melhor do que pensado originalmente. Eu vou fazer uma analogia bem simplista aqui. Né? A energia elétrica ela tem o quê? Nem 2 séculos. Né? E nós, em algum momento, a gente aprendeu que encostar a mão no fio desencapado, enfiar o dedo na tomada, a gente vai tomar um choque. Aqui vai ser uma coisa parecida. Certas coisas que estão sendo feitas, né, tem um outro filme recente aí, né, que é aquele do Oppenheimer, que tem uma coisa interessante, que na década de 50 eles vendiam um kit infantil atômico. Né? Passa sua bomba atômica, né? Viva radioativo, e um monte de criança morreu. Então eu acho que infelizmente a gente vai ter algum tipo de problema aqui, né? Mas a gente vai aprender, vai delimitar e vai trazer para o que exatamente ele funciona. E nós como humanos, a gente vai ser reinserido no outro patamar, porque o ponto que é interessante mencionar é que a gente está naquele momento que a tecnologia avançou, a gente percebe que essa tecnologia ela pode ser um problema, e ela já é um problema em vários cenários, e
esse caminho da ética e dos valores humanos, ele volta ao humano, porque para você dizer que uma tecnologia ela é aderente a isso, tem que ter um humano para falar. Então, no fim das contas, a gente é reinserido num novo patamar. Assim como em algum momento a gente aprendeu a dirigir carro e deixou de andar de cavalo, assim como em algum momento a gente adotou a energia elétrica e né, controlamos bem isso. A gente não ouve tanto falar assim de pessoas morrendo de choque elétrico, tá? Essa IA responsável, com certeza, é um problema multissetor e multidisciplinar. Tá? Não é uma coisa, de novo, como eu falei, da computação. E nós vemos aqui oportunidades em todos os níveis e áreas. Mas é uma caminhada que tem que começar a ser feita. Tá? E aqui vem a nossa provocação. Muito obrigado mais uma vez, gente.